Toda vez que eu senti essa paz em meu coração. Olá, meus amigos, que Jesus nos ilumine nessa continuação do nosso curso, não é? Hoje nós vamos do programa 1, não é? No módulo 1, nós vamos falar do tema 4, que é Espírito, Matéria e Fluidos, né? Então nós vamos continuar e eu agradeço àquela meia dúzia de 6 que tem buscado responder as questões, né? Mas eu fico muito feliz. Já o pessoal está se interessando. Quem sabe, né? Com o caminhar das aulas, todo mundo se anima. Então vamos lá. Segundo a doutrina espírita, existem dois elementos gerais do universo, que são espírito e matéria. Acima desses dois elementos está Deus, não é? Ele está fora desses elementos. Então tem Deus e os dois elementos gerais do universo. Então Deus está acima deles porque Deus é o criador de todas as coisas. Assim, nós temos o princípio de tudo que existe no universo é Deus, Espírito e matéria. Sendo que Deus criou o Espírito e a matéria, né? Todos nós sabemos disso. Bom, desse modo, então nós vamos começar falando, depois dessa pequena introdução, do Espírito, não é? Então nós dizemos que é o seguinte, o Espírito, ele é conceitualmente tido pela religião, pela doutrina espírita, como o princípio inteligente do universo. E a inteligência é um atributo essencial do espírito e, às vezes, elas se confundem, não é? Por isso que nós podemos até entender o espírito como sendo a própria inteligência, tá? O espírito, o que é o espírito? O espírito, ele é a alma sem o corpo material. Então, se o espírito não tivesse o invólucro do corpo, né, do perispírito, né, seria a alma. Então, Kardec, no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 14, página 155, ele diz bem claro, ele diz o seguinte, a alma é, pois, um ser simples, e o espírito um ser dual, e o homem um ser trino. E ele continua dizendo, seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial, formado desse princípio inteligente e do corpo fluido, perispírito. Então a gente entende o que dessas colocações de Kardec? Bom, se a alma é um ser simples, então ela é a essência, não é? O espírito seria o quê? A alma mais o perispírito, porque ele é um ser dual. E o homem seria um ser trino, porque seria a essência, a alma, o perispírito e mais o corpo material, não é? Então é isso que Kardec está nos colocando nessas colocações, nessas frases, né? Nesses pensamentos. O corpo do espírito ele é fluídico e ele também é invisível no seu estado normal, o espírito, não é? Quando a alma está encarnada, ela possui dois corpos. Então, quando a alma está encarnada, ela possui dois corpos. Daí a gente pode deduzir que, quando ela não está encarnada, ela possui um corpo, não é? Quais são esses dois corpos que ela tem quando está encarnada? O corpo mais pesado, o corpo material, né, que é grosseiro e destrutível, e o corpo espiritual, denominado por Kardec de perispírito, não é? Que é um corpo mais fluídico, mais leve e também é indestrutível, não é? Convém lembrarmos que algumas das características do espírito, por exemplo, o espírito ele é imortal, não é? A matéria não é obstáculo para o espírito. Os espíritos, eles, segundo, né, a definição dada na codificação,
eles estão em diferentes graus evolutivos, né? Em diferentes graus de evolução. E antes dos espíritos se individualizarem, né? Terem uma individualidade, eles eram o princípio inteligente, né? Ou a mônada, que é chamada também de mônada. Esse princípio inteligente, né? Antes da individualização, ele percorreu os diversos reinos da natureza, não é? Não só aqui no nosso planeta, mas em outros planetas também essa evolução se deu. Vale lembrar que no reino mineral, o espírito ele experimentou as sensações da atração, não é? No reino vegetal, o princípio inteligente, ele viveu a sensação no reino vegetal. Já no reino animal, o princípio inteligente, né, o espírito, ele passou a ter como relação o instinto, aprendeu o instinto, né, se firmou mais o instinto. E já no reino nominal, então o espírito ele passou a trabalhar a sua razão e o seu livre-arbítrio. Então essa evolução foi necessária para que nós passássemos, né, do princípio inteligente a espíritos individualizados. Então, o que temos de falar sobre o espírito é isso. É óbvio que a apostila, o curso, ele é evolutivo. Então, primeiro ele dá uma introdução e na segunda parte do programa ele se aprofunda mais, com mais detalhes sobre o que já foi dito. Bom, então já vimos o espírito, agora vamos ver a matéria, né? O que é a matéria? Bom, a gente tem que sempre ter em mente que o espírito, para ele poder se manifestar, ele precisa da matéria. Então isso é um ponto, uma cláusula, né, pétrea da nossa doutrina. Então o espírito, para se manifestar, ele precisa ter a matéria. E a nossa doutrina ainda afirma que existe uma matéria única, não é? Que criou, da qual todo o universo é criado, né? Ela é uma matéria primitiva e ela gera todas as outras matérias devido às suas combinações. E o nome dessa matéria, né, dessa matéria primária, é fluido cósmico universal. Alguns costumam, né, usar a sigla que é F de fluido, C de cósmico e U de universal, FCU. Então o FCU, o fluido cósmico universal, ele é o plasma divino, onde todas as inteligências divinas, elas operam como co-criadoras do mundo, não é? Dos mundos, aliás. Então, os irmãos de luz, os espíritos evoluídos, os bons espíritos, né? Eles são incumbidos de trabalhar essa matéria, o fluido cósmico universal, na cocriação dos diversos mundos. Então, o fluido cósmico, vamos sempre lembrar disso, ele é a matéria que forma todas as outras em virtude de suas combinações. O nosso perispírito ele é formado pelo fluido cósmico universal, retirado do planeta, né, do mundo em que nós vivemos. Por isso que ele é mais pesado em virtude da nossa essência aqui na Terra. Então, nós já vimos a matéria e já vimos os espíritos. Nesse tema 4 também, nós temos que falar dos fluidos, né? Ou fluidos, né? Teoricamente, os fluidos, eles são, nós conhecemos quando se fala em fluido, a gente logo, nosso pensamento nos remete a gases e líquidos, não é? E que esses elementos, eles se expressam para nós, não é? Pelos nossos sentimentos, de diversas formas. Então, eles podem se expressar de forma calorífica, sonora, luminosa, eletromagnética, mental, entre outros, né? Esses fluidos, como eu falei anteriormente, eles derivam todos do fluido cósmico universal. Porque o fluido cósmico universal, ele pode se apresentar em dois estados distintos, dois estados diferentes. Ele pode ser mais eterizado, né, ou imponderável, né, que é o estado de eterização ou imponderabilidade,
porque ele é leve, não tem peso, né? A gente não consegue pegar. E também o segundo estado que ele pode se apresentar é o estado de materialização ou ponderabilidade. Então, materialização, aí nós já vemos, já tocamos, já sentimos com o tato. Existe um ponto intermediário entre esses dois estados, entre a imponderabilidade do fluido e a ponderabilidade dele. Então, esse momento é onde o fluido cósmico universal consegue se transformar em matéria tangível, que nós podemos pegar, né? Os desencarnados, né, aqueles irmãos que estão na radicidade, eles usam o fluido cósmico universal para poder fazer fenômenos de efeitos físicos, né? Então, todos esses fenômenos de poltergeist, de transporte, que nós veremos mais na frente, como eu já falei, eles são utilizados pelos nossos irmãos desencarnados, né, para que possam operar esses fenômenos de efeitos físicos. Bom, meus amigos, resumidamente, o tema 4, né, onde ele fala sobre matéria, fluidos e espírito, é isso. É óbvio que a nossa aula sempre é um resumo daquilo que está na apostila. Quem quiser se aprofundar mais, busque na apostila, não é? No programa 1, tema 4, que tem mais detalhes. Também, né, nós temos no Livro dos Espíritos, que é um manancial enorme, né, de leitura, de ensinamento, e outras obras, né, básicas, que também trazem, né, ensinamentos sobre o que foi falado agora. Mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês continuem me prestigiando e prestigiando o curso. E isso eu só meço quando vocês respondem as questões, não é? E logo mais depois eu vou mandar as questões para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos lembrar sempre que sem caridade não há salvação.